Sejam bem-vindos ao CuriHatCast. Eu sou o Luiz, pai da Lulu e do Lorenzo e cofundador do movimento CuriHat. Ao meu lado, Bruna Lavinas. Olá, Luiz, tudo bem? Tudo bem? Dentista especializada em cuidados orais de crianças especiais. Bruna, a gente queria muito bater esse papo com você, porque você era uma das pessoas, uma das profissionais mais buscadas aqui com a gente, pelo feedback que a gente recebe das famílias, sobre como ter o trato oral de crianças especiais. Bacana. Queria primeiro, antes de a gente aprofundar no assunto, ouvir um pouquinho da sua história. Quem é a Bruna? Quem é a profissional Bruna? Sim. E como que você se inseriu nesse mercado, nessa proposta de cuidar da higiene oral de crianças especiais? Vamos lá. Então, gente, primeiro quero agradecer o convite, agradecer o Luiz, agradecer o grupo todo, né? Ninguém faz nada sozinho. E agradecer você aí que está assistindo também. Bom, então eu sou Bruna Lavinas, sou dentista. A vida me levou para essa área, na verdade eu não escolhi fazer essa especialidade, porque na odontologia isso é uma especialidade. Quando a gente se forma, né, nós somos 768 só no Brasil inteiro, de 300 mil dentistas. Nossa. É raridade. Quando a gente se forma, a gente pode fazer as pós-graduações, né? São as especializações. E aí minha primeira especialidade foi estomatologia, que é doenças de boca, e aí eu fui convidada para ajudar numa clínica que estava se inaugurando na Associação Brasileira de Odontologia do Rio, ajudar na clínica de pacientes especiais. Eram pessoas mais velhas, mais experientes. E aí, será que eu era recém-formada? Será que você pode ajudar o pessoal? Essa parte de lesões de boca, às vezes a pessoa tem uma lesão, tem herpes, tem afta, tem candidíase. Posso. Recém-formada, não tinha muita perspectiva, assim, não sabia nem muito bem onde eu estava me inserindo, muito jovem. E isso foi em 2009. E aí eu comecei a ir para a clínica. E aí eu estava ali, né? E não apareciam as lesões, mas apareciam diversos pacientes com autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, epilepsia. A gente sabe que RET já é algo mais raro, né? E aí a gente comecei a atender, ajudar. Posiciona melhor uma cabeça, ajuda aqui essa família, recebe esse pai, conversa. E dali eu fui me encantando. Quando eu fui ver, eu já estava mais inserida do que os dentistas, né? E depois eu realmente fiz a especialidade, que é uma especialidade de mais de 1000 horas, né, que a gente tem que fazer. Então, hoje eu sou especialista. O nome da especialidade, registrada no Conselho Federal, é Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais. É esse nome, que é o nome da especialidade. Então, hoje, né, eu segui essa área. Então, eu digo assim que eu não escolhi fazer, né? Eu não tenho casos na família, eu tenho um irmão que tem uma depressão, uma coisa assim, mas eu não tenho um caso na família, então eu não escolhi fazer, até por não conhecer esse universo. Porque, infelizmente, na odontologia eu sou professora universitária e eu tenho uma dor muito grande que não é obrigatória essa disciplina na faculdade. Então eu não consigo sensibilizar o meu aluno. Por que o meu aluno vai estudar algo que ele não conhece? Então, assim, existe a disciplina, por exemplo, na minha universidade, existe uma disciplina de estágio que o aluno faz, mas não é uma disciplina formal, sabe? Entendi. Com teoria, prova, direitinho, é um estágio. Tem algumas faculdades ou outras que têm a disciplina, mas de forma eletiva. Eu faço se eu quiser. Na minha até tinha de forma eletiva, mas na época batia com outros horários, eu não cursei a disciplina, né? Então, realmente, assim, eu não escolhi fazer, eu fui escolhida. Só que quando eu realmente entrei, que eu fui sensibilizada, né, por esse universo todo, e não são só crianças, né? A especialidade ensina a gente a cuidar desde o paciente com RET, ao paciente com Alzheimer, ao paciente com Parkinson, ao paciente com câncer, paciente com doença renal. Então é um universo muito amplo. No consultório, em casa, né, fora do consultório ou no hospital. Então ele te dá essa especialidade, ela vai te dando uma bagagem muito grande e você vai buscando os seus nichos. Então foi assim que eu comecei, em 2009, né, até hoje sigo aí a área, aí foi, né, fazendo vários cursos, aí fiz mestrado, doutorado, passei para professora universitária na UF, e aí foi fazendo vários cursos de complementação, porque aí você começa a estudar. Você vai fazer o curso para atender pacientes com transtorno do espectro autista, epilepsia. Você vai fazendo vários cursos segmentados também para completar a especialidade. Então foi assim que eu entrei. Consegui explicar? Conseguiu. Me chamou a atenção quando você fala que em torno de 300, no universo de 300 mil dentistas no Brasil, a gente só tem 700
68. Por que exatamente você acredita que isso acontece? Bom, então, o primeiro ponto que eu até já falei é a gente, enquanto acadêmico de odontologia na faculdade, a gente não tem a disciplina obrigatória. Então, acho que o primeiro ponto, se eu não te apresento algo, como você vai querer fazer? Como você vai dizer para mim se você gosta ou não? Isso é um ponto. Um segundo ponto, que é a área da saúde, né, apesar de todo o dom que nós temos de cuidar de pessoas, tudo, a gente tem visto um capitalismo, né, um mercantilismo muito grande, né? Então, o aluno, ele faz aquela universidade, ele precisa depois pagar suas contas, precisa fazer, né, algo, e aí a gente vê que chama muita atenção algumas áreas, como implante, aparelho ortodôntico, prótese, agora um boom aí de harmonização facial, né? Então eu sinto que às vezes o colega, né, o meu próprio aluno, ele quer ser inserido no mercado de trabalho e ele pensa que não tem mercado de trabalho nessa área, só que ele está muito enganado. Exatamente que eu ia falar sobre isso, porque o meu sentimento é que todas as pessoas que veem pessoas com filhos especiais, eles acabam colocando numa caixinha que esse não tem condições de usar de outros serviços. E às vezes até a mesma pessoa que tem a condição financeira de fazer um trato oral, uma saúde oral do seu filho especial, ela não encontra especialista. Ela encontra pessoas que vão improvisando. Sim, sim. E assim, e se disponibilizando a fazer. Então a gente dificilmente a gente tem alguns centros de tratamento específicos para isso. Então assim, eu não, se for pensar em mercado, né? Existe um mercado gigantesco ali que não é explorado. Quando você fala 700 pessoas, não é nada. Assim, comparar 300 mil, não. 300 mil é menos que 1%. Então, tem 0,506. Se a gente usa... No Brasil todo. No Brasil todo. Se você fala, você dentista aí, que está tentando se formar, se essa mensagem chegar para você... Vai chegar, vou divulgar. Existe um mercado gigantesco de pessoas com filhos especiais que precisam de especialistas que cuidem da saúde oral. E a gente não tem. Então, existe um mercado gigantesco que você poderia explorar, além de você também que está disposto a questão de ter ser um empreendedor social e apoiar alguns projetos de pessoas também que não têm condições, também tem um grupo também gigantesco que precisa desse apoio. Sim, eu acho assim que existe, né? Eu acho que primeiro assim, o primeiro ponto não adianta também você ir para essa área por mercado, né? Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Hoje eu sou formadora, eu tenho cursos de atualização nessa área de pacientes especiais, e ano que vem eu já tive 2 cursos de especialização, que é formar a pessoa, como eu tenho a especialidade, para atuar, né? E aí a gente vai ano que vem formar de novo a especialização para ver se a gente consegue formar mais pessoas. Mas eu sempre vejo no curso, quando tem vários alunos, eu falo, você vê que nem todo mundo tem perfil, porque é uma área diferenciada. Por que é diferenciado? Não é um paciente que vai chegar no meu consultório, eu vou fazer uma consulta de 15 minutos, vai abrir a boca, eu vou fazer uma restauração e ele vai embora. É muito mais que isso, né? Muitas das vezes a gente começa o contato. Vamos falar de criança, que eu acho que é o foco principal aqui, né? Mas até o adulto acamado. Eu começo o contato primeiro com você, que é o pai, né? Para entender a Lulu, para que eu possa me preparar para no dia da consulta as coisas saírem conforme sejam mais adequadas para a Lulu. Aí vamos supor que a Lulu também faz, né? Estou dando um exemplo, mas vamos supor, faz terapia, tem o neuro da Lulu, tem várias pessoas que assistem a Lulu. Para dar mais certo, o ideal é eu falar com esse grupo, os principais, para que eu possa me preparar para a consulta. Então, eu tenho que acolher a família, eu tenho que entender a condição daquele paciente, eu tenho que entender as medicações do paciente, eu tenho que falar com o grupo de apoio daquele paciente para chegar na consulta. E que nem sempre vai ser assim, ó, abrir a porta, oi Lulu, tudo bom, como você está? Senta na cadeira. Não vai ser assim, às vezes é um trabalho que vai ser feito, construído, para que aquela pessoa, aquele paciente sente na cadeira. Então, às vezes, você não tem um perfil, às vezes seu perfil é outro, e tudo bem. Então, eu sempre falo assim, ó, é aquela coisa, não adianta você vestir
né, 46, não posso revelar esses detalhes. Vamos ver se ele me emagrece na corrida. E querer colocar a calça 38. Não dá. Trabalhar com pessoas com deficiência, grupos especiais, enfim, como as pessoas quiserem, né, utilizar a terminologia, não adianta você botar a roupa apertada que ela não entra. Então você tem que gostar. E aí quando você gosta, você se entrega tanto que aí vem o retorno financeiro. Exatamente. E você ainda consegue ajudar aqueles que também precisam de ajuda. Porque hoje o governo, eu não tenho lado, tá, gente? Direita, esquerda, nada, quadrado, redondo. O governo não dá conta de ter tantos serviços públicos para acolher esse paciente. Se a gente pensar em serviço público no Rio de Janeiro para fazer tratamento dentário, quantos nós temos? Pouquíssimos. Tem o Jesus, tem o Barata Ribeiro, a UERJ tem um projeto, mas você vê assim, é pouco. Então, ficam as filas, aquelas famílias querem dar o melhor para o filho. Então, se tiver um profissional que cobre, mas que dê o melhor para o filho dela, ela vai investir. Ela vai investir. Ela vai investir. Então, o mercado tem. E aí, Luiz, a gente está falando de mercado de consultório, né? Mas eu te disse que só são 768. Quando a rede pública abre um serviço dessa, né, para pacientes especiais, enfim, pessoas com deficiência, tem um concurso. Mas não tem ninguém para fazer, porque não tem. Eu estou dentro de uma universidade. Vai ter o concurso para professor na área. Não tem um professor da área, não tem. Você está entendendo? Então tem mercado no consultório, na rede pública, em ONGs, no ensino. Tem muito aberto. Quando a gente, assim, vale a pena a gente reforçar isso, bater nessa tecla. Se tiver frio aqui, você... Não, tudo bem, se eu congelar, vocês podem ver que eu estou congelada. Porque, assim, a gente está com esse projeto, a gente conversou nos bastidores sobre o projeto que a gente tem com a Uniswan. E uma das coisas que mais me encantam nesse projeto é não só a questão de a gente ter um atendimento imediato, mas os profissionais que a gente está formando para o futuro. Sim. Então, assim, a gente vai ter profissionais cada vez mais qualificados para cuidar de crianças, de pessoas com necessidades especiais. Principalmente a RET, que é o meu ponto, né, específico, mas a gente vai ter profissionais cada vez mais capacitados. Quando a gente fala do mercado de odontologia, que a gente fala que tem um mercado gigantesco, assim, para pessoas com necessidades especiais que não é tratado, eu que participo de vários grupos de WhatsApp de pessoas com necessidades especiais, eles querem levar o filho no dentista, não tem dentista. Não tem. Não tem. E aí a gente acaba sobrecarregando um com muita demanda e ele não dá conta. É difícil, né, a gente conseguir isso. E como que a gente sai dessa ciranda e o cara que está entrando no mercado agora, o profissional, ele, poxa, tá difícil, trabalha, o mercado de odontologia é muito concorrido, tem muita clínica, e ele não está vendo um outro mercado gigantesco. Tem um nicho, né, gigantesco ali que ele não está atuando. Mas tem que ser um profissional, isso que eu falei, disponível, porque também, o que acontece? Eu sou mãe, né? E meu filho sempre teve muitas intercorrências pulmonares, muitas questões, já foi para UTI, né? Na verdade, ele tem muitas doenças atópicas, um sistema imunológico muito desregulado. Até hoje não deflagrou algo muito ainda, mas a gente vem acompanhando e me deu muito trabalho. Eu precisava de um pediatra, de um fisioterapeuta respiratório à minha disposição. O que é à minha disposição? Domingo, Luiz, o garoto começava a fazer febrão de 39, pneumonia, interna, não interna, isso. Se o pediatra não pudesse me atender, né, porque eu sou da saúde, hein? Mas eu preciso desse acolhimento, porque senão eu como mãe piro, né? Então, eu precisava de um profissional disponível. A mesma coisa é o dentista, né? Você tem um paciente com RET, que tem lá as características autísticas, que tem, às vezes, uma deficiência intelectual, alguma coisa, começa a sentir dor de dente. Tá? Começa a desregular, começa a gerar um transtorno na sua casa. Como eu tive pacientes na pandemia que quebraram 2 televisões, né? Autistas, né? Dentro do espectro, com dor, né? Eu tenho que atender. É uma especialidade, eu digo assim, que eu acho que a área da saúde toda, o lema é servir. A gente tem que entender que a gente não é nada e que a gente está ali para servir. O que eu posso fazer para melhorar a sua vida? Não é o que eu posso fazer para restaurar o dente da Lulu. O que eu posso fazer para mudar a sua vida, para impactar, para gerar coisas boas, positivas. Esse é o propósito, né? Eu acho que esse é o propósito. Só que nem sempre todo profissional
todas as áreas, eu não estou falando só da minha, não estou julgando. Tem essa disponibilidade. Às vezes a pessoa quer atender de 8 às 5, segunda a sexta. Só que Não vai. eu atendo às vezes sexta-noite, domingo eu atendi. Eu cheguei de Friburgo, comecei a atender o primeiro atendimento 5h30, parei no último, cheguei na minha casa 10 horas da noite. Porque idosos que estavam com dores, problemas sérios e tal, que eu tive que visitar em casa. Então, assim, essa disponibilidade ela é importante. Então, eu acho que trabalhar em equipe, saber lidar, eu sozinha não vou conseguir. Né? Então, se eu trabalho com você, trabalho com ela, a gente tem o mesmo propósito, a gente consegue cobrir isso. E uma outra coisa que é do profissional de saúde, a gente se forma, mais o dentista, para ser muito isolado, né? Trabalhar no consultório a 4 paredes e tal. Mas o tratamento que dá mais certo é quando a gente se insere dentro do ambiente do paciente. Sim. Então, faz terapia na clínica tal, tem o dentista na clínica tal. É isso que a gente precisa estimular, porque o paciente ele já vai para a terapia e ali o dentista está ali. E aí eu vou fazer um trabalho com o terapeuta. Olha, Luiz colocou que a Lulu não está deixando usar a escova de dente. Vamos montar um plano para a Lulu junto com o terapeuta ou o professor da Lulu, que a gente insira na rotina da Lulu todo dia. Foto de escova de dente, as sequências. O que a Lulu tem que fazer? A Lulu tem que pegar a escova, a Lulu tem que abrir a bica, tem que lavar a escova, tem que botar a pasta. E aí, no final, qual a recompensa que a Lulu vai ter se ela deixar escovar? Só que você acha que eu consigo fazer esse trabalho no meu consultório? Eu não consigo. Quem vai fazer esse trabalho? O terapeuta ocupacional, um pedagogo, um professor. Então, é para esse modelo que a gente tem que caminhar, né? O modelo ideal seria a gente ter uma casa com um neuropediatra, né? Um psiquiatra infantil, não sei, mas na rede eu acho que o neuropediatra é o mais importante, um neuropediatra, e a gente está abaixo, né? Discutir os casos. Eu acho que é para isso que a gente tem que estar voltado, se inserir. Né? Agora eu estou pensando em fazer o pós-doutorado em educação, porque eu quero implementar uma metodologia nas escolas públicas, aqui no Rio e talvez em Manaus também, que a higiene oral faça parte da rotina dos pacientes com autismo. Né? Como é que eu posso ensinar aquele professor, como é que aquele professor da escola pública que está lá ralando pode me ajudar e ajudar aquela família a melhorar a higiene oral em casa, a melhorar a visita ao dentista. Mas você percebeu que sozinha eu não sou nada. Não dá, entendeu? Então, acho que esse é o X da questão. Entendi. Entendeu? Entendi. Assim, acho que qualquer trabalho social que a pessoa se... mercado que ela entre, que tem crianças especiais, ela tem que ter, assim, beleza, tem a questão do mercado, mas ela realmente ela tem que abraçar, ela tem que se identificar com o indivíduo, que é diferente, é muito diferente. Muito. Eu vejo, assim, quando a gente foi... A primeira consulta da Lulu ao dentista que foi com vocês, alguns detalhes me chamaram muita atenção. Então, a preocupação de ter o local para estacionar. Sim. Que, assim, é uma das grandes dificuldades é estacionar o carro e eu ter que me deslocar numa distância muito grande com a Lulu e ela ficar irritada no meio do caminho, a gente não conseguir, eu ter que levar lá no colo, já é uma criança um pouquinho maior, não é tão fácil, né? Não é tão simples. E a gente já tinha um local para estacionar o carro. Quando a gente chegou, era tudo muito... sincronizado, as coisas interagiam, o uniforme, o jaleco de vocês se comunicava, era o brinquedinho, era a ambientação. Então, todo esse preparo o profissional tem que ter, não só para uma questão de o retorno financeiro, mas assim, eu estou pensando no indivíduo, eu sei o histórico dela, então eu tenho que trazer isso para a realidade quando eu for consultar ela, fazer o tratamento dela. E isso acho que é de suma importância até que as pessoas entendam, se elas forem se inserir nesse mercado, elas têm que ter essa preocupação e esse cuidado, né? Sim. Uma das coisas também, Bruno, que você já começou a tocar, que eu acho que a gente às vezes tem muita dificuldade, eu escuto muito relato, de como fazer a higiene oral dentro de casa de crianças especiais. Eu vou dar alguns exemplos. Tem momentos que a Lulu não deixa colocar a escova de dente na boca de jeito nenhum. Ela morde, ela segura. Então, é um negócio que é incômodo para ela. Então, a gente tem que ter todo um preparo para fazer isso. E eu acredito que tem situações ainda um pouco mais complexas, que não deixa de jeito nenhum. Então,
você pode me falar assim, Posso. alguns casos assim específicos de grande dificuldade que tenha e como é que a gente pode reverter isso para fazer esse tratamento Tá. diário? Porque a saúde oral, ela não é algo que você vai fazer só quando vai no dentista. Não. Ela é diária e constante. Eu posso estar enganado, mas você até me corrija se eu estiver errado. Não, Quando a tá sempre pessoa faz o uso de muitos medicamentos, isso também impacta na saúde oral dela. Então, ela tem que ter um cuidado Tá, cada vez vamos melhor. Tá. Dependendo eu vejo, porque a Lulu às vezes toma um comprimido, morde, fica lá, aquilo de repente, ao longo do açucarado, ao longo de um tempo, aquilo pode impactar de alguma forma. Então, como que faz? Qual é o caso mais crítico e como que a gente consegue levar isso para o dia a dia? Tá, então isso aí a gente fala até amanhã. Mas vamos lá, vamos falar até amanhã. Vamos resumir. Bom, vamos lá, primeiro ponto. Claro que o ideal é a gente começar a acostumar a criança à higiene oral desde bebê, tá? Mas, mesmo desde bebê eu fazia, e agora ela tá com... Porque a gente sabe que a RET, ela tem as fases. Cada fase é uma fase. Então, às vezes estava tudo bem. Nossa, a alimentação estava ótima, a higiene oral estava ótima. Bruno, de repente, o negócio... Vamos ver o que está acontecendo. Então, num primeiro ponto, começar cedo. Né? E aí a higiene oral começa cedo, né? Ser introduzida cedo. E o ideal era levar no dentista cedo, que às vezes é o que não acontece. Por quê? Poxa, a família ela tem tantas prioridades, às vezes é a luta para fechar o diagnóstico, né? Para regular as crises convulsivas. São tantas lutas, e até você ficar redondo, né? Com a Lulu, que aí você só chega em mim depois, porque tiveram muitas coisas para serem conquistadas. Sim. E são tantas dificuldades, como você colocou, para chegar até o dentista, que ele vai ficando sendo adiado. Então é ideal desde o início, né, ter esse contato e a higiene oral em casa. Realmente, eu vou falar a verdade. Quem trata a gente, eu sempre falo, quem trata a doença cárie, quem trata é você, eu não trato nada. Eu sou uma tratadora de sequela. Fez cárie no dente, né? Tadinha, a Lulu está sendo citada o tempo todo, que nem cárie tem. Vamos pro João. Fez cárie no João, a mãe leva lá no consultório. A gente remove a cárie, certo? E bota a restauração. Isso que faz. Ou então, muito funda, faz canal, extrai o dente. Mas o que é a cárie? É uma doença infecciosa, eminentemente bacteriana, multifatorial. Então, eu estou tratando, eu estou reduzindo bactéria na boca dela, estou até reduzindo naquele lugar ali, mas não. Estou melhorando, é multifatorial. Então, a gente tem alimentação, higiene, pH da saliva, várias coisas. Então, quem trata é a família. A gente só acaba orientando e tratando ali as sequelas, né? Então, é mais importante ter uma higiene oral bem sucedida do que, às vezes, vai todo mês no dentista, né? E é bom que evita os custos, os gastos, dor, várias outras coisas. Então, começou aí. Então, às vezes, a criança, vamos começar alguns exemplos para a gente tentar destrinchar mais. Bruna, meu filho só deixa escovar no banho, graças a Deus. Pior seria não deixar sem lugar nenhum. Então, gente, é claro que um ambiente adequado é lindo, é novela, é igual a amamentação, não aquela foto de novela mãe mamando, nada dando errado. É igual também o dentista gosta. A criança no espelho, assim, ó, escovando, rindo. Às vezes não é assim. O que eu falo? Faça num lugar mais confortável para ele. Bruna, fica super relaxado na cadeira tal, deitado em tal lugar, no banho. Então introduza a higiene oral naquele local, que vai ser mais fácil. Bruna, morde pra caramba a escova. A gente pode usar dos abridores de boca, né, que a gente vai orientar os pais, qual tipo de abridor, o que pode ter em casa ou não. Eu tinha uma paciente que ela me ensinou, né? Ela escovava de um lado e do outro deixava o filho morder. Então ele ficava mordendo e ela escovando. Então com 2 escovas ela ia escovando. Então vocês também nos ensinam muito, né? Então isso é um ponto. Então usar 2 escovas, cabeça pequena, às vezes, né, vai ser mais fácil de vocês manusearem. Usar o ambiente mais adequado, usar abridor de boca. Por exemplo, tem paciente que eu fico até admirada às vezes, se amarra em escova elétrica, gosta daquela vibração e tal. É isso que eu ia falar, a Lulu gosta da escova elétrica. Então, às vezes, você mudar a escova, comprar uma escova luminosa. Hoje tem escova que você aperta e fica piscando. Tem escova elétrica. Muda um pouco o contexto, muda o ambiente onde você escova, muda. Aí eu faço a pergunta, o problema é com a escova ou é com a pasta, né?
Hoje também tem pasta pra caramba, de tudo quanto é sabor, de tudo quanto é textura. Então é testar, é experimentar. Não pode você virar e falar assim, pô, não consigo, e dali desistir. Tem um caso de pessoas que escovam uma vez por dia. É claro que dentro da minha profissão, dentro do que eu estudei, isso não é adequado. Pelo menos 2 escovações. Mas eu sempre falo, eu sou franca, tá, gente? Então, às vezes, até né, a gente é criticado por ser franco. Eu prefiro que faça uma boa escovação do que fique se enganando. Ah, não, passei aqui, acabou, vai embora. Né? E estressando. Estressando você, estressando a criança. Então, se cobre menos. Se cobre menos e tente ser mais efetivo. Isso também é importante. Uma outra questão também é isso. A criança passa o dia todo aonde? Poxa, Bruna, meu filho passa o dia todo em casa. Com quem? Não, comigo. Não, com a cuidadora. Não, passa o dia todo na escola. Escola, tal. Então, aquelas pessoas vão ter que ser inseridas. Nós vamos ter que ensinar. A gente pode mostrar vídeo para a criança. Qual é a pegada da criança? É livrinho? É fazer sequência visual? É mostrar um vídeo? Isso é importante. O exemplo. Ontem eu passei um caso lindo no consultório. Um menininho que já está indo há algum tempo, tem um atraso na linguagem, né? Um menino muito medroso, tem 2 anos e pouco, não tem diagnóstico, está cheio de cárie nos dentes. E ele está indo, a gente está lutando para tentar fazer as restaurações. Porque eu também não quero pegar e estressar a criança, ela não voltar mais. E aí, pela primeira vez, os pais, sacanagem, tinha que ter feito isso desde o começo, levaram o irmão, que é uma graça, o irmão tem 8 anos, uma graça, o garoto é uma graça. O garoto sentou na cadeira com o irmão, então sentou um com o outro, e você vê que o irmão tem domínio na situação, né? O garoto sentou na cadeira e imediatamente, aos 2 anos e pouco, sentou também. Meu irmão sentou, eu quero sentar também. E era assim, Bruna, faz em mim. O menininho super legal também. Aí eu peguei 2 materiais, né? Pegava o pincel, passava nele. Aí, agora é com você. Aí ele viu o irmão fazendo aquilo, queria imitar o irmão. Então, às vezes, o exemplo arrasta. Por exemplo, você está escovando o dente. Qual a cara que você faz pro seu filho quando você escova o dente? Que saco escovar o dente, isso aqui é chato pra caraca passar fio dental. Pô, ninguém vai gostar. Lá em casa, claro, eu sou dentista. Sempre foi brincando muito. Eu gostava tem um giz de cera que é para azulejo, que é para água, que compra. Sei. Então, eu fazia desenho de dente no azulejo do banheiro, pro Pedro. E aí eu ia com a escova de dente, passando assim no azulejo, a gente guardava uma escova para brincar. Então, por que nenhum objeto odontológico, né, hoje tem muito brinquedo com massinha, né, faz parte da rotina de brincadeira da criança? Por que a gente sempre é visto como algo que, caramba, vamos ter que levar lá? Eu também não gosto de dentista, eu não gosto da minha profissão. Eu não gosto de ir em mim mesmo, porque é um saco. Você ficar, poxa, parado, sentado, né, com a boca aberta. Porque a gente tem o trauma do motorzinho, né? Também, motor, medo de agulha. Então, como é que você quer que seu filho tenha uma reação bacana? Ninguém tem, a população, né, que dita como normal, que normal acho que ninguém é, né? Tem bom comportamento. Então, por que essas as crianças, que às vezes elas não estão entendendo o que elas estão fazendo ali, nunca me viu, né? Chega eu de gorro, máscara, óculos, jaleco, por que ela vai ter um bom comportamento? Então, em relação, voltando ainda para a higiene, eu acho que a calma, é você ver qual tipo de local que vai ser melhor, o método. Não deixe escovar com a pasta de jeito nenhum, tá com uma seletividade, não deixa. Tudo bem, por que a gente não pode fazer uma escovação ao dia sem pasta? Escova sem a pasta, no final bota lá uma poeirinha de pasta e passa e acabou, sai fora, entendeu? Só que se você também cede, a criança, ela é inteligente, ela vai começar a ver, ó, fiz isso, não escovou mais. Aí vai piorar. Então, eu acho que ceder não é legal, nem que você faça uma vez ao dia. E aí, para completar, existe o fio dental, né? É claro que você enrolar o fio no seu dedo e passar vai ser mais difícil. Mas tem o mini floss, que é o fio dental no cabinho, né? Também começar brincando. Ontem mesmo eu fiz isso. O paciente não estava deixando de jeito nenhum, um paciente com epilepsia, trissomia do 21, um caso bem até grave. Não estava deixando de jeito nenhum passar o fio dental de cabinho. De jeito nenhum. Já consegui fazer outras coisas. Eu peguei, só que ele é louco pela pasta, gosta. Então pegava um pouquinho da pasta, passava no fio. E ali eu ia passando. E eu conversei com a mãe também. Eu falo a verdade, que eu tenho filho. Eu não passo fio dental no meu filho assim, a boca inteira todo dia, não. Tem dia que ele tá de saco cheio, eu também tô. Então tá bom. Passo nos da frente.
amanhã vou num de trás. Bruna, não tem como eu passar todo dia. Eu sempre falo, né? Falo até isso pra minha nutricionista. A gente tem que começar tudo devagar. Você come todo dia coxinha. Pô, vai tirar todo dia a coxinha de mim? Pode não tirar, dá. né? Tira uma coxinha uma cada coxinha vez. por dia, né? Segunda, quarta e sexta, né? Não faz assim comigo. Aí eu fico triste. É a mesma coisa o fio dental. O cara nunca usou. Ó, você agora vai escovar o dente, vai escovar a língua, você vai passar fio dental e escova de novo depois do fio dental. O cara não vai fazer, vai desanimar, a gente frustra, não adianta. Então, o que a gente tem que fazer? Começa uma vez na semana, passando da forma, começa brincando. Eu gosto muito de falar para as mães. Leva para o terapeuta ocupacional, de conversar com o terapeuta ocupacional. Eu acho que hoje é um profissional, assim, também fora de série, né? Faz milagre, é o cara que está ali no dia a dia com seu filho, né? Fazendo aquela evolução. E uma coisa, assim, que até eu como mãe também, a gente às vezes cria uma expectativa muito alta e esquece de comemorar as pequenas vitórias, né? Meu filho estava com dificuldade de fazer algumas letras e aí ele começou a fazer. Você sabe que a gente nunca comemorou isso? Mas a gente comemorou o dia que ele escreveu o nome dele e o sobrenome, mas a letra eu não dei valor. E a gente tem de não comemorar as pequenas vitórias. Pô, às vezes o filho não segurava na escova de dente. Tá segurando, mas não escova o dente. Não é benefício. Gente. É uma vitória. Nós temos que aprender que a vida ela é feita de pequenos momentos e são eles que alimentam, né, o nosso coração. Se eu já estou falando aqui para vocês, né, aí você já quer chegar na sua casa, você quer escovar, quer passar o fio, você às vezes vai ficar frustrado. Mas por que você não comemora em conseguir passar o fio dental em um dente? Então é isso, são pequenas vitórias, devagarzinho. Tem as suas metas, né? A curto prazo, a longo prazo, que vai dar certo. Se você deu alguns exemplos bacanas, assim, primeiro foi do irmão ir com o outro e ser um incentivador. Eu tenho 2 filhos, né? Então, realmente, o Lourenço ele tem um poder de persuasão muito maior com a Luísa do que a gente, porque ele consegue convencer ela do jeitinho dele, ele consegue convencer. Acho que isso é interessante, assim, alguns pais que têm 2 filhos, exercitar no ato dessa escovação em casa mesmo, com os 2 filhos, um incentivando o outro, que pode ser bacana. Um filho que incentive, né? Seu filho que incentivar, se for esse filho que só quer comer doce e não quer incentivar, não aí ferrou pro nosso lado. E a questão de comunicação, de levar um pouco mais leve para brincadeira, o ato de escovação é legal. Você falou do desenho no box. A gente não tem isso, mas a gente tem algumas plaquinhas que o próprio terapeuta colocou de comunicação que mostram os momentos de cuidado da Luísa. Então tem lá da escovação. Então ela vai lá, é um bonequinho animadinho, tá lá, a gente bate lá com a escova e ela fica encostando com a cabeça, a gente vai e escova os dentes dela. Isso ajuda ela facilitar um pouquinho a escovação. Tem momentos que não quer de jeito nenhum. Como a gente também, tem momentos que a gente não quer. Então, mas aí a gente vai trabalhando isso aos poucos para também não estressar tanto. Então são atitudes que podem fazer toda a diferença no dia a dia da criança desse trato oral. Né? Eu entendo, sabe, Luiz, que a rotina de qualquer mãe, né, enfim, é pesada. Então, às vezes, ontem mesmo eu fiz uma coisa feia. Vou revelar aqui minha terapia agora. Eu estava no computador montando uma aula que eu tenho que dar, um negócio de autismo, e aí eu, já estava cansada pra caramba. Ontem foi um dia, né, cansativo, fiz um monte de coisa. Aí meu marido estava em casa, meu marido é mais de boa na lagoa, entendeu, gente? Eu estava lá concentrado, estudando. Aí meu filho bateu na porta, né, lá onde eu fico no computador. Pá. Aí eu falei, oi, Pedro, quem é? Eu já tava meio assim, tipo, caraca, 10 horas da noite. Mamãe, você não pode vir escovar meu dente? Aí eu falei, pede pro seu pai, porque eu já escovei um monte de dente. Eu falei, caraca, o pai dele tá lá, por que ele tem que bater? Mas eu acho que aí depois não, peraí, então ele vai. Eu pensei de novo, sabe quando dá aquele... Eu sou mãe, tô falando a verdade pra vocês. Então, muitos momentos, você, caramba, convulsionou hoje, usa sonda, já fiz medicação, já tive que acionar médico, já é medicamento que eu tenho para dar, é isso, é aquilo. Caramba, ainda tenho que escovar o dente. Eu sei, eu não estou julgando, sabe? Então tudo bem, se naquele dia você não está tão bem, ok, mas no outro você vai estar e a gente vai construindo juntos isso, né? Então eu acho que a gente tem que ser real, né? Porque eu acho que o verdadeiro
é o que toca, né? Eu acho que a gente tem que ter essa empatia. Não adianta, eu sei, eu não tô exigindo, não tô falando que tem que ser feito assim, mas cada dia é um dia, sabe? Eu acho que você não tem que tirar um parâmetro de um dia para serem todos os dias da sua vida. Hoje foi um dia que não foi legal, né? Não foi legal, estava cansado. Eu não queria escovar o dente hoje do meu filho, não foi legal aquele dia para mim. Mas amanhã vai ser, né? E aí eu vou fazer. Eu acho que isso é o barato da vida. Porque senão a gente também fica se martirizando, sofrendo, porque, poxa, eu tô sendo uma péssima mãe, que hoje eu não tava afim, sou um péssimo pai, que hoje, assim, acontece, assim, porque é uma rotina... Sim, pesada. Pesada. Então, assim, ter filho já é uma rotina pesada. Sim, eu tenho sim. 2, e eu não sei qual mais toca mais terror aqui em casa. Então, assim, é um negócio puxado. Então, às vezes, você está com a sua demanda de trabalho, com a sua rotina já pesada do trabalho, e às vezes você não consegue fazer aquilo com qualidade. Mas, assim, que isso não seja frequente. Essa falta de qualidade. E vamos ver se a gente consegue dividir com alguém. Exatamente. Porque tem uma coisa que, né, que eu sempre falei, né, e quando eu fui engravidar, sempre tive uma vida muito corrida, meu marido uma vida mais tranquila. A gente agora tá até tentando o segundo filho. E eu sempre falei pra ele, né, e pra mim, assim, que tipo, eu não vou criticar. Porque existe também uma coisa da gente achar que só a gente sabe fazer, né? E aí você tem outras pessoas na sua casa e às vezes você não divide. Não vou pedir pro João, pro Joaquim, comprar o remédio do fulano do João, não, porque ele não sabe nem comprar o remédio. Não vou pedir pro fulano de tal dar banho no fulano de tal, porque não sabe dar banho. Não, tu já viu o banho que ele dá? Então, gente, aprenda a dividir. Eu acho que ninguém vai fazer como você. Você vai ter um funcionário na sua empresa, ele não vai fazer como você. Graças a Deus, ele faz até melhor. E você, às vezes, que pensa, mas aquele jeito que a pessoa está fazendo pelo outro, então, não, escovar dente só eu, dar comida só eu. A gente tem que tentar dividir, senão a carga fica muito pesada. E assim, às vezes as pessoas querem ajudar, querem auxiliar, realmente, às vezes elas não sabem. Mas é só a gente fazendo que a gente vai aprender. Exatamente. Então, eu acho que, às vezes, nesse momento que você está muito sobrecarregado, está muito estressado, não, pô, hoje realmente vou pedir uma ajuda, né? Quantas vezes a gente pega tantas coisas para fazer, né? E não pede uma ajuda, um vizinho, né? Uma pessoa, Bruno, não vou pedir porque eu não gosto de incomodar ninguém. Hoje as pessoas uma não ajudam as outras. A gente não pode ter esses pensamentos, né? Porque às vezes é onde a gente menos espera, assim, eu vejo, né, em alguns grupos, né, tem o Correndo por Eles, tem o pessoal, o grupo de vocês, tudo, mas eu faço mais de um monte de grupo, agora tá nos exercícios lá, né? 30 Ai, dias. meu Deus do céu, 30 dias de exercício, acho que eu só fiz um dia de exercício, são 30 dias, mas um eu fiz, tá vendo? Não tô me culpando. Quantas pessoas legais tem ali? Né? A gente tem a Lilian, que é o exemplo, que, pô, pega o carro, leva um aqui, leva o outro ali. Nem sempre todos vão estar disponíveis, mas eu acho que dividir a carga é bom. É bom. Porque eu acho que aí a gente consegue fazer tudo com mais tranquilidade. Então, divida também a parte da higiene oral. Divida a responsabilidade. Né? Não se culpe. Quantas mães eu recebo, chora. Ah, doutora, meu filho não queria que os dentes estivessem assim, e tal. Fala, olha para você. Você está dando o seu melhor. E o seu melhor é o que mantém seu filho vivo. É o que mantém você viva. Olha para você primeiro, sabe? Porque antes do seu filho tem você, né? Quem é você? Né? Calma, se você não estiver bem, ele não vai ficar bem. Porque eu acredito, e os estudos mostram, que o nosso humor, a nossa energia, né? E aí quando eu falo energia, porque eu não sei qual é o nome que a gente vai sair na ciência aí, mas eu quero dizer, transforma o ambiente. Né? Se você está muito para baixo, se você fica, não, porque o dente está podre já, não consigo fazer, não consigo resolver, isso contamina o ambiente, né? Você chega num local de trabalho, várias pessoas enfesadas, né? Aquela briga, gente perseguindo a outra, você vê que nada rende tão bem. Exatamente. Né? Então, tente tornar a sua vida mais leve. Né? E aí, eu acho que a parte da saúde oral também fica mais leve. Acho que tudo começa a fluir melhor, né? Não pode ser algo pesado. Assim, eu tenho muito isso em mim, aqui em casa, né? Que nada pode ser muito pesado. Assim, a gente tem a rotina de levar a Lulu para fazer atividades físicas 3 vezes por semana e tem mais o cavalinho no sábado. Uhum.
quando a gente conversou, Raquel, ó, dá para encaixar? Eu tenho um compromisso nesse horário, mas vai dar para encaixar no teu? Tranquilo? Não, dá para encaixar no meu, eu vou levando. Quando você não puder, eu levo. Mas, assim, não pode ser nada muito pesado, porque esses excessos, eu pequei por isso, eu reforço muito sobre a questão dos excessos que a gente cometeu no passado, de querer fazer, não, tem que fazer isso porque vai estimular, vai fazer isso. Olha a neuroplasticidade. Terapia, tá na idade. terapia. E assim, tem que fazer terapia, tem que fazer tudo, mas tudo de uma forma que encaixe no seu dia de forma leve. A escovação, o trato oral, é isso. Pô, eu acordo já é automático, eu vou escovar os dentes, eu almoço, eu escovo os dentes, eu vou dormir, eu escovo os dentes. Então a gente já tem esse hábito de forma leve. Ninguém fica estimado. Sim. E assim, já se viu, né? Isso já é comprovado. Tem muitos estudos no transtorno do espectro autista, né? Porque como a prevalência está altíssima, até essa semana atualizou, né? Ano passado era para cada 54 crianças, uma era autista. Agora diminuiu, foi para cada 44, uma é autista. Mas ainda é um número muito, né, alto, né? Muito alto, porque quando eu soube da Lulu, a gente tinha a dúvida se era autismo ou não, era de uma para cada 65. Deu uma queda, porque eu acho também que teve um boom, né? E esse aumento do número dos casos se dá porque a gente tem a medicina, enfim, tem aprimorado os seus diagnósticos, né? A gente saiu aí o DCM-5 já desde 2013, vai sair o CID-11, que unificou mais, né? Que separou algumas condições e tudo. Então, assim, está ficando cada vez mais clara a forma de diagnosticar, né? E cada vez mais a busca é do diagnóstico precoce. Porque realmente, quanto mais jovem, né, a gente sabe que até os 3 anos a neuroplasticidade é fantástica. Mas, gente, continua. É que até os 3 é fantástica. Então, por isso que hoje, mesmo a gente vê na medicina, mesmo sem um diagnóstico totalmente fechado, às vezes a criança já vai para uma terapia, né, para não perder esse tempo, que é uma fase mesmo desgastante. Então, assim, eu acho que no autismo já se vê que é muito importante a participação dos pais na convivência com a criança, não só a terapia isolada, né? Então, eu tenho um filho que faz terapia 12 horas por dia, 10 horas por dia, mas a convivência familiar é o que traz mais benefício para aquele. Então, se você não está bem, se você está o tempo todo igual um Uber, leva para cá, leva para lá, faz isso, faz aquilo outro, como você, pai, vai participar desse contexto ali com os seus filhos, né? Então, isso é muito importante. Então, não é diferente na parte oral, né? Então, essa participação familiar e mostrar que isso é legal, né? Que eu sempre falo, ninguém tá no meio de um churrasco lá, cantando, bebendo uma cervejinha, pega umas coisas, vou escovar o dente. Não existe isso. Então, a gente não tem lembranças, assim, de momentos gostosos escovando o dente, né? Muito maneirão, vamos escovar o dente, vamos fazer uma cabaninha, vamos escovar o dente. Vamos lá escovar o dente. O banho já tem aquela coisa gostosa da criança, da banheira, dos brinquedos. Então, por que a escova de dente não é um brinquedo da banheira? Aquela que não vai inserir na boca. Mas eu acho que é transformar essa situação numa coisa mais leve. E aí, quando a gente fala de saúde oral, a gente não pode deixar de falar, a gente pensa muito em cárie, né, que é o mais prevalente, mas claro, tem o tártaro, né, também, que a gente tem uma condição, duas que são muito comuns no RET e em outras situações também. Uma é o bruxismo, né, as crianças cada vez mais rangendo os dentes, né, e às vezes é noturno, às vezes é durante o dia, que são bruxismos diferentes, né, a gente já sabe disso, mas a gente sabe que o noturno tem muito a ver com estímulo, né, muitos estímulos hoje, né, as crianças ficam em telas, televisão, celular, tablet, muito tempo, vai dormir muito estimulada, às vezes o quarto não fica todo escuro, né, lá em casa, meu marido só dorme com a televisão ligada, por exemplo, né? E meu filho vai ainda para a cama dormir com a gente. Bota para lá, vem para cá. Bota lá, vem para cá. E aí, claro que dorme com aquilo. Meu filho tem um bruxismo danado, né? Muito estimulado de noite, não tem uma rotina do sono, tipo, de noite fica naquele pique, naquilo tudo, não vai dormir, o sistema nervoso central descarrega, a gente já sabe que o bruxismo, ele vem do sistema nervoso central, uma descarga mesmo adrenérgica, né? Que aí faz com que os músculos masseter e o temporal faça esse movimento. É igual roer unha, que é gostosinho, né? Enfim, um hábito que cria, que vai dando uma descarga na criança. Durante o dia, a gente sabe também que também tem a ver com o sistema nervoso central, tudo, mas a gente tem que entender, né, o quanto que essa criança está ansiosa,
está estressada, enquanto aquele ambiente está estressor, então tem alguma coisa que está incomodando aquela criança que está estressando. Então a gente vê muito comum o bruxismo. Uma outra coisa também que muitos pais procuram é o termo que é usado, vem do inglês, então é um termo estranho, é babação, né? Na verdade, quando procuram, às vezes procuram chamando de salorreia. O que é isso, né? Na verdade, é a criança que fica com a baba escorrendo. O que a gente sabe nos pacientes de RET, nos pacientes que têm, né, alguns distúrbios, às vezes, neurológicos, que às vezes aquele paciente, não é que ele produz mais saliva que o outro, não. O que acontece? Ele produz a saliva, mas ele não tem a coordenação motora, não tem, às vezes, o cognitivo, de deglutir a saliva. Então, ela acumula e ele acaba babando, né? E quais são as consequências disso? Às vezes, né, infecções periorais, né, pode ocorrer dermatite, ou às vezes broncoaspiração, infecções, né, pulmonares, enfim. Por isso que não é legal. Mas se alorreia, esse termo, é um termo para aumento de produção de saliva, que não é o que acontece com essas crianças. Elas, na verdade, produzem normal, só que elas não deglutem a saliva. Então, de quem é o trabalho? Da fono. O que eu, Bruna, vou poder fazer? Eu vou poder usar medicamentos para secar a saliva. Mas eu não estou tratando a causa, eu estou tratando quem? O efeito. Entendi. Né? Porque, às vezes, eu tenho pacientes que trocam 8 babadores por dia. E, às vezes, isso na escola incomoda. Tá numa festinha, aquela criança que fica toda molhada o tempo todo. Né? Então, a gente tem drogas, medicamentos, né? Tem vários protocolos brasileiros, mas confesso para vocês que já fizemos vários testes. Hoje é uma droga americana, que é difícil de trazer. É a droga que tem tido mais efeitos, mas nem todos os pacientes. Então, a gente consegue fazer um tratamento para reduzir a produção de saliva. Só que, claro, que tem efeitos colaterais. Se reduz a produção de saliva, reduz outros líquidos, outros... Então, assim, tem que ter indicação, o neuro tem que participar, porque a gente não é médico, a gente é dentista, então é um conjunto. Qual vai ser o benefício daquela criança não ter mais? Porque não é produção em excesso. Não deglute. É só uma deglutição. Uma coisa que eu vejo, assim, com algumas crianças, e a Lulu, ela tem muito isso, de colocar a mão na boca, e aí eu já não sei se é alguma coisa. E ela fica meio que massageando aqui atrás. Sim. Eu não sei se isso Eu não sei qual a idade certinha que a Lulu tá. Tá com 8 anos. E a gente, com 8 anos, ela tem trocas de dente, né? Quando é menorzinho, às vezes a gente pensa que tá colocando na boca, isso aí é tudo hipótese, tá? Porque tá erupcionando os dentes tecidos, aquilo vai dando aquela irritação, os molares, né? Depois começam a vir as trocas dentárias, dentes permanentes, eu não sei, né? Eu fico pensando assim, o dente vai ficando mole, vai vindo outro. Será que esse movimento, essa coisa de sentir um dente mole na boca, será que isso gera um incômodo? Não sei, porque é uma das características da RET é colocar a mão na boca. A mãozinha, a mãozinha na boca. E aí eu não sei, mas às vezes eu vejo que ela coloca de uma forma meio que para massagear alguma coisa interna. Até porque parece que está incomodando. E ela fica... não sei se é a troca dentária, né? Pode ser alguma coisa que justifique, ou realmente um hábito que gera uma regulação, né? Um conforto para ela, igual o bruxismo, né? Por que fazem tanto? A gente sabe que tem a ver com estresse, ansiedade, mas que é para regular, né? Então, também eu sempre falo, o dentista trata bruxismo? Não, a gente vai também tratar na consequência. Começou a quebrar dente, ficar dente muito gasto, a gente vai ver se vai botar uma plaquinha ou não. Tem colegas que fazem toxina botulínica para paralisar o masseter, então a criança não consegue mais fazer isso, mas o Botox, ele tem um prazo, né? Então tem que sempre ficar aplicando. Tem uns trabalhos mostrando que o laser de baixa potência relaxa as fibras musculares, mas a causa é realmente um ajuste medicamentoso, é um ajuste na rotina, é um ajuste nessa ansiedade, no estresse, né? Então, assim, a gente acaba tratando só efeito, né? Para tentar que aquilo não aconteça. Então, assim, a gente está falando de higiene oral, eu pensei que eu saí daqui com algumas dicas de como ir para qual é a clínica, como tratar, mas eu já estou vendo que eu tenho que fazer tudo em casa, né? Primeiro meu Deus, não, a gente orienta também, só, tá acabando assim, eu vou acabar com a profissão do dentista agora. Porque assim, se a gente tiver uma rotina em casa de tratamento oral da criança, isso virar uma rotina mesmo, contribui bastante. Tenho dificuldade de tratar. Você criar artifícios que
isso estimule o interesse da criança. A questão do bruxismo, que era algo que eu não sabia, que era uma questão de ter um estímulo muito grande no decorrer do dia e não conseguir relaxar à noite. Então, assim, é um problema que causa assim, a gente não ter o controle desse grande estímulo que a criança E às tem. vezes a criança não tem muito estímulo, que é mais o bruxismo de dia, né? Não tem muito estímulo de tela, tudo, mas ela está desregulada, ela está estressada, né? Às vezes uma coisa de ajuste medicamentoso com o próprio neuro, entendeu? Exatamente. Então, são coisas. Mas, assim, hoje em dia, as crianças, a Lulu utiliza muito vídeo, vê muito vídeo, muitas crianças. Todos. Então, dependendo da qualidade do vídeo que ela está vendo, ela vai levar isso para a noite dela. Pode ser que ela fique muito estimulada Sim. e fomente mais ainda. Eu não me recordo bem de cabeça, mas a Academia Americana de Pediatria, ela até estipula cada idade quanto tempo pode ter de tela por dia, né? Então, assim, não, lá em casa passa muito mais, por isso que eu não gravei, para não fingir que não sei, entendeu? Mas existe uma hora, um tempo por dia para cada faixa etária, entendeu? Eu vejo muito no tratamento, né, do paciente com autismo, como que tentam reduzir a tela até para a criança conseguir socializar mais, tudo, né? Então, assim, hoje é uma preocupação, né? Mais para frente, são essas crianças da geração de agora, a gente vai ver várias consequências desse uso indiscriminado, né, das telas. Não estou criticando porque na minha casa rola a tela, mas a gente sabe que tudo na vida tem consequência, né? Exatamente. Entendeu? Mas tem que ir no dentista, gente. Olha, ele tá me sacaneando. Porque é o dentista que vai ver o quadro geral e vai orientar. E assim, tem vários perfis de criança, né? Então tem criança que às vezes é mais cariogênica, tem criança que às vezes tem mais tártaro, isso precisa ser removido. Sim, claro. Como a saliva fica ali, e assim, a saliva ela não é só água, né? A saliva ela tem minerais, tem imunoglobulina, tem enzimas, a saliva é muito importante, né? Então, e a saída das duas glândulas maiores, que é a submandibular, a sublingual e aqui a parótida, são 3, né? Mas a saída dessas duas é aqui no chãozinho da boca, é o assoalho. Então, pode reparar que a criança, que todos nós, a gente faz mais tártaro nesses dentes de baixo, né? Porque ali é o contato direto com a saliva. Então, ele fica com aquela saliva ali depositada, sem deglutir, e pode fazer mais tártaro ainda. Se não você caminhar mais, você ainda pode abrir para o lado também da ortodontia e ortopedia, né? Que as crianças, às vezes, por hipotonia, né, por um não posicionamento correto da língua, às vezes também, claro que o crescimento facial, como o crescimento, é um fator genético, mas o meio pode influenciar um pouco, né? Então, às vezes, a língua não está posicionada corretamente, é chupeta, é dedo, né? Então, isso, às vezes, o palato, né, o céu da boca não se desenvolve tão bem, a mandíbula não vai para a posição certa. Então, a gente tem hoje aparelhos ortopédicos para melhorar o posicionamento, para melhorar a parte óssea. A gente tem desde aparelho, né, que é a ortopedia funcional dos maxilares, para mexer em músculo, tem aparelho para mexer em osso, que é a ortopedia mesmo, com disjunção, propulsor mandibular. Então, também a gente consegue melhorar o padrão oral. Para quê? Para que isso tudo? Para a criança respirar melhor. Aí a gente pode falar em apneia do sono, né? Às vezes as crianças fazem apneia dormindo para respirar melhor, para falar melhor, para deglutir melhor, né? Porque eu preciso ter espaço para fazer o bolo alimentar, fazer tudo. Então, assim, tem muita coisa bacana que tem para ver nas crianças. Bruna, hoje, assim, a gente normalmente se trata na clínica e você agora está desenvolvendo um trabalho domiciliar também, sim. Eu acho que é muito bacana por uma questão de, às vezes, dificuldade de deslocamento, de tratamento. Como funciona isso? Primeiro, como aciona a Bruna, assim, eu preciso, meu filho está tendo uma dificuldade, está tendo uma necessidade de um dentista. Como é que funciona esse trabalho residencial? Bom, primeiro, assim, eu quero me colocar à disposição, né, da associação, dos pacientes que realmente não tiverem condições, né? A gente tem cursos, né? Eu tenho curso em Friburgo, tenho curso no Rio, né, em Laranjeiras, a gente consegue atender esses pacientes gratuitamente no curso. Então, não são inúmeras vagas, né, milhares, porque até tem vaga, mas é muita gente, são muitas condições, mas a gente consegue priorizar e ajudar essas pessoas, né? Hoje, realmente, eu reduzi muito minha carga de consultório, porque, primeiro, assim, eu tenho uma grande paixão em
em entrar, acolher, né? Não sou fofoqueira, não, hein? De realmente ir até a pessoa, né? Fazer uma consulta que a gente consiga observar a casa, observar o ambiente, ver o que a gente consegue mudar, né? Ter esse bate-papo, né? Então, desde também de 2010, que eu fui convidada por uma profissional daquela clínica que eu contei para fazer atendimento domiciliar com ela, e eu me apaixonei. Porque realmente é você entender a verdade, né? Porque no consultório, muitas das vezes, por tempo também, né, gente? E também por vergonha, enfim, é o nosso primeiro contato. As pessoas não contam muito toda a verdade. E quando você chega em casa, você vê toda a verdade. Não porque eu sou detetive, não quero prender ninguém, gente. Mas eu preciso dessa verdade para conseguir ajudar. Porque às vezes eu quero propor uma coisa muito legal para você, mas não vai encaixar bem na sua rotina, né? Então eu acho que eu adoro ir atender na terapia da criança. Eu acho que eu ir até o neuropediatra, né, eu ir até o terapeuta, eu ir no hospital que a criança está internada, eu acho que isso, para mim, é um ganho muito grande. Acho que é humanizar. Então, assim, a odontologia já há muito tempo, que a gente chama de odontologia fora do consultório, né, evoluiu muito. Então, hoje a gente tem equipamentos super modernos, uma malinha desse tamanho, que tem todo aquilo que tem na cadeira odontológica, tem nesse equipamento. É o sugador, é a caneta de alta rotação de baixa, né? A gente tem um raio-x portátil. Tudo que se faz no consultório, hoje eu faço em casa. Tenho mais de 100 atendimentos domiciliares assim, realizados. E, assim, eu confesso para vocês que nunca me faltou nada. É claro que tem que ter um ponto de apoio, onde a gente tem que lavar o material, né? Esterilizar, é tudo estéril, tudo direitinho. Então, hoje eu realmente, como eu acredito muito nesse trabalho. E vendo a dificuldade, né? Porque tanto no serviço público quanto no privado, a gente tem muita falta de paciente especial. Por quê, gente? Se o vizinho que ia levar quebrou o carro, não vai. Se aquele dia o paciente convulsionou, você não vai. Se choveu, talvez seja melhor não ir. Então, olha o transtorno que eu gero. Às vezes o custo, né? Eu tenho uma paciente que eu ficava chocada, que ia até lá ao consultório, pagava R$200 de Uber. Então, assim, para ir e para voltar, 400. Nossa. Então, assim, não é mais fácil você estar na sua casa e eu chegar até a sua casa? E aí a gente vai conversar antes, vai fazer toda a anamnese antes, a gente vai se preparar para aquele dia, né? Não é mais fácil para a criança aceitar um profissional na casa dela do que num consultório. Eu tenho medo de dentista, né? Mas realmente eu sempre falo, é feio, porque aquela cadeira, né? Aqueles equipamentos todos. Não é um ambiente assim, a gente tenta fazer de tudo, né? Brinquedoteca, não sei o quê, mas não é um ambiente assim, né? Um parque, né? Então, assim, ir em casa é uma forma também de acolher e ser melhor acolhido, né? Acho que de humanizar esse tratamento. Então, com isso veio a ideia de montar uma empresa só de atendimento fora do consultório, né? Tanto para criança, para adulto, para pacientes muito acamados, né? Que está saindo aí o nome agora, que é a Adequare. Né, eu tenho cidadania italiana, então vem do italiano essa palavra, mas que vem de adequar, né, que a gente se adequar a qualquer realidade. Porque eu acho assim, que eu estudei, né, fiz a área da saúde porque eu realmente quero me adequar para dar o melhor ao outro. Não o outro ter que se adequar para ser atendido por mim. Né? Então, o logo, né, hoje de manhã eu me atrasei porque eu estava em reunião, né, de logo, vai ser um beija-flor. E por que a gente escolheu o beija-flor? Porque, primeiro, o beija-flor é um símbolo de alegria, de amor puro, né, de renascimento, de lendas antigas, né, que quando alguém muito querido morria, ele voltava em forma de beija-flor para te visitar, por isso que vem um beija-flor na sua casa. Mas tem uma questão que eu acho muito interessante, né, nesse animal, né, nesse pássaro, que ele vai numa flor, né, se alimenta, só que ele carrega no bico pólen também. Aí ele vai em outra flor e leva também. E ali, né, às vezes tem até os cruzamentos e tudo, né? E aí então ele alimenta também as outras flores e se alimenta. Então eu acho que é isso, né? Cada paciente é uma flor, porque cada caso é muito delicado, né? E a gente vai naquele paciente, naquela família, se alimenta e leva para o outro. Porque a experiência que eu vivi aqui vai trazer algo a mais para mim para eu ir na casa do outro. Entendi. E para ir na casa do outro. Então, assim, esse é meu propósito de vida. Eu acho que ficar trancada naquele consultório não me fazia bem. Eu podia me jogar da janela. E é 10º andar. Entendeu? Então, a gente veio para isso. Né? Eu sempre trabalhei também no interior do Rio. Né? Eu me transferi para a Federal de lá.
né? Então, eu sempre desenvolvi um trabalho lá. Então, hoje eu estou indo para lá. Lá eu ainda atendo em consultório fixo também. Mas no Rio, no estado do Rio hoje, é com os cursos que a gente vai ficar e com a empresa, né, de domiciliar. Muito Entendeu? legal. Eu falei pra caramba já. Assim, eu tô assim, encantado. É muito a proposta, né? O conceito do Beija-Flor, eu nunca tinha parado para pensar de você colher algo, vai te alimentar e vai te contribuir para você poder. E você não leva sempre um pouquinho daquela experiência? De cada corrida, da corrida passada para essa, você não leva alguma coisa? Que vai impactando, vai impactando. Isso é a vida. Eu converso com muitos pais e mães, né, que são especiais, e eles, não, muito obrigado, você me ajudou muito. Eu falei, não, você não tem noção de quanto você me ajudou, porque assim, a quantidade de conhecimento que você me trouxe agora foi absurdo. Eu vou tentar implementar em casa, porque eu achei muito legal. Então, sim, essa ideia de que a gente sempre vai ter, assim, a gente vai levar conhecimento, mas a gente vai adquirir conhecimento. Sim. Pô, é incrível. Sim, incrível. Ainda mais na questão das pessoas com necessidades especiais, que a gente... Cada criança é um caso, elas são muito diferentes. A gente vê com a mesma síndrome, com a mesma doença, elas são muito diferentes. Você vê que, por exemplo, a Lulu vai ter uma terapia, uma medicação, se ela usa medicação ou não usa, não sei. O outro vai usar ou não vai usar um medicamento. Tem a RET. Mas se a gente conversar com todas as crianças com RET, cada família, se a gente sentar agora e falar com cada família, você vai ver que cada um tem uma terapia diferente, né? Você vê como que é específico. Às vezes o aluno fala assim, professor, qual o protocolo para atender autista? Eu falei, meu filho, também quero saber. Não tem. Não tem. Então é tudo... não tem nada, então é tudo largado. Não é nada largado. É tudo com embasamento científico. Então, isso que é o barato. Isso que é a complexidade, isso que te apaixona, né? Mas pro Davi é de um jeito, agora eu vou estudar o Enzo. Pro Enzo vai ser assim. Uma professora igualzinho, a mesma idade, o mesmo nível de autismo, você não viu que tem um nível? Falei, pode ter a mesma coisa. Você até a mesma mãe, mas são situações diferentes. Porque a verdade seja dita, todos nós somos diferentes. Exatamente. Não é? É porque a gente tenta viver de média. Não, a média é tanto. Então, se deu certo para 10, vai dar certo para o 11º. E não é assim. Não é assim. No consultório, né, você receber... Se você não trabalha com pessoas com deficiência, enfim, pessoas, né, ditas como típicas, não sei, é diferente. Você não tem como abordar as pessoas da mesma forma. Um gosta de tomar um café antes, o outro já não gosta. Um gosta de conversar, o outro não gosta. Tem uns que gostam de ir no banheiro antes e depois. Tem uns que querem... ter seu WhatsApp, outros não querem que você ligue. Então, assim, cada um é de uma forma. Um incomoda com uma coisa, outro incomoda com o outro. Por que com as nossas crianças não pode ser assim? Exatamente. E coisa chata, né? A gente acha que tem que ter isso tudo padronizado, não é assim, né? Não dá. Bruna, assim, muito obrigado pela conversa, assim, agregou muito, é muito conhecimento, é muita informação. Acho que o pessoal vai ver... esse nosso bate-papo, vai perguntar mais coisas ainda. Não, mas eu fico disponível, meu telefone também meu marido fala que é igual orelhão, é verdade. Hoje, para encontrar a Bruna nas redes sociais, como que a gente acha a Bruna? No Instagram é bruna.lavinas, né? Então, com essas mudanças, vai vir aí o site da Adequare, vai vir o Instagram, tudo. Então, hoje ainda não está aberto. Então, tem o meu Instagram, tem o meu telefone pessoal que pode ser divulgado, não tem problema, e-mail. E assim, eu sempre falo, a gente sempre tenta dar um jeito, né? Hoje, com a internet, tudo ficou mais fácil, né? Então, às vezes, uma mãe lá de Manaus, a gente faz uma videochamada. Uma mãe do interior, lá do sertão da Bahia, a gente faz uma videochamada. Paciente de Londres, já fiz videochamada. Por quê? Uma orientação, às vezes, é mais importante do que uma consulta odontológica. Né? Às vezes, essa orientação, né, de você tentar entender... Eu gosto muito de trabalhar com foto da criança, com vídeo. Filma o que está acontecendo. Não, porque não deixa... Filma, vai filmando, vai me mandando. E a gente começa a fazer um trabalho investigativo. Às vezes, a pessoa pensa assim, nossa, restaurou o dente da frente, que coisa linda. A restauração é o menor comparada a toda a complexidade que vem antes, entendeu? Então, às vezes, essa habilidade técnica, eu sempre falo isso para o aluno, não adianta de nada se você não tiver essa habilidade emocional. Eu acho que o barato hoje é essa inteligência emocional.
né? Então, acho que em qualquer lugar eu estou para servir. Ele, mas eu não tenho como pagar, não tem problema. Você paga com seu sorriso, você paga com a sua amizade, você paga, se você puder me dar, já percebeu, um bolinho, um negócio para comer. Não tem problema. E assim a vida vai indo. Um paga, o outro não paga, mas sempre o Papai do Céu paga tudo. Paga tudo. Então é isso, entendeu? Não. Eu que agradeço aí a oportunidade. Tá bom, Bruno, eu vou te dar 2 presentinhos nossos aqui. Opa! Ele jogou até um... Um caiu no chão. Um é a nossa... Ih, caramba, que Olha linda! Já vai para casa nova. Ai, gente, é linda. Olha, gente. Ó, não fica com inveja não, hein? Linda, obrigada, com certeza. Já vou usar. E a outra é a nossa tão comemorada camisa, né? Da Curirete. Essa é desse ano. O tamanho, depois a gente vê certinho. Aí, deixa eu abrir aqui para você, para facilitar. Opa! Não, se não der, eu emagreço. Dá, GG. Olha, gente, ainda tá vendendo ou acabou? Não, no site tem, no site ainda No site tem tudo, a caneca, a camisa. Tem tudo. Gente, então, ó, você não vai perder, né? Essa caneca, essa camisa linda, o tecido maravilhoso, ó, fresquinho, cheirosa. Ó, gente, vai lá no site. Não perde. Eu queria também que você só mostrasse um pouquinho desse seu calendário, que eu gostei muito. Tranquilo. Então, eu procuro, a cada ano, fazer algo que gere algum impacto, né? E a gente passou por anos difíceis, e aí eu fiquei matutando esse ano, o que eu vou fazer da vida? Porque tá difícil até para você reunir as pessoas, né, ainda, né? E aí eu conversei com uma grande amiga, que é a Fernanda Oliveira, que hoje ela é à frente, assim, de um projeto lindo, que é o Empreender com Mais Sucesso, Mulheres de Sucesso. Ela reúne empresárias, empreendedoras da região serrana do Rio, para mim não só da região serrana, do Rio de Janeiro, para impactar, para impulsionar. São mulheres que estudam, que se doam, que tem negócio desde uma vendedora, né, de algo mais simples até uma grande empresária que faz parte do grupo. Então, Fernanda é uma mulher muito visionária. Eu tive a ideia, eu falei, cara, eu tenho que falar com alguém que é visionário, porque eu só tenho a ideia. Vou precisar de alguém para me ajudar a botar no papel. Falei com a Fernanda, na hora ela falou, agora. Então, qual foi a ideia? De fazer para o ano que vem um calendário inclusivo. Porque o calendário, o que eu pensei? Pô, todo mês a pessoa vê uma beleza dessa, né? Primeiro, conhecer a condição e a doença, esse é o primeiro ponto. Segundo, você chegar na sua sala, no seu escritório, tá estressado na sua casa, ver uma beleza dessa, são 9 crianças, eu vou mostrar aqui para vocês, eu acho que já muda o ambiente, já acabou, não vou nem mais brigar com meu chefe, não vou me separar mais, né? E aí, por questões financeiras, a gente não conseguiu no calendário botar a história de cada criança. Mas aí uma aluna da UERJ me ajudou, Ana Carolina, né? A gente fez um site que você escaneia aqui o QR Code e você vai para o site. Aí no site tem a história de cada criança. O calendário, ele veio, né, primeiro um dizer bacana para janeiro, dizendo qual é o projeto, tudo. E cada página você vai ter uma criança e explicando a condição. Porque eu acho que é uma forma da gente conscientizar, né, diminuir o preconceito, porque, né, às vezes a gente tem situações, né, onde geram muito preconceito, e isso é muito ruim para a sociedade e para aquela família, né, que quer levar seu filho para uma festa, na escola, tudo. Então, eu acho que se a gente conscientiza, olha, isso é isso. Não é uma doença contagiosa, não é, sabe? É isso. Né? As pessoas, às vezes, elas agem da forma como agem, com preconceito, tudo porque falta conhecimento também. A gente também não pode julgar. Né? Infelizmente, né, o nosso país ele não trabalha muito, né, nessa coisa de divulgação, de conscientizar. Então, ele conscientiza o outro, né, ele conscientiza e ainda vem um dizer e uma foto linda das crianças alegres. Foi um dia que a gente fez uma camisa para cada criança, então cada camisa tem uma frase, né, e foi um dia tão alegre, tão feliz, foi um dia de sol, muito bonito, no teleférico lá de Nova Friburgo, numa empresa que tem lá sustentável, que é a Ecomodas. A gente fez um piquenique, as famílias todas se reuniram, sabe? A foto é fruto do dia. Eles rindo, eles brincando, para mostrar que eles são felizes. Nós somos felizes e eles são felizes. Cada um do seu jeito,
né? Então eu acho que é um calendário que vai... Eu gostei muito do calendário pela questão da apresentação das crianças. São crianças felizes, você tem uma condição e assim a gente consegue passar uma mensagem bonita de algo muito sério com crianças assim felizes. Assim, a gente se conscientiza com a condição da criança, mas não só com a parte do sofrimento e da dor que a gente já vê, às vezes, as pessoas muito propagar e que não é bem assim a realidade. O dia a dia não é só isso, né? Não, e assim, algumas empresas, né, ajudaram, são expressões na página principal, e a gente fala, vamos fazer uns 250, não vai vender muito, até porque assim, eu não sou de venda, né, eu trabalho pra caramba, como é que eu vou vender isso? Eu não tenho uma loja, não tenho um site, aí acabou, eu tô tendo que imprimir mais, eu não tenho mais um nem para dar, eu vou deixar o meu para ele. Mas esse aqui é meu, pessoal, esse aqui era meu, tá lá no meu escritório. Mas eu mandei imprimir mais, então eu vou te dar. Tá bom, então. Toda a verba arrecadada vai ser doada por uma associação de pessoas com deficiência de Nova Friburgo. Então, assim, eu acho que o calendário, ele tem vários objetivos, né? E eu acho que a gente contemplou muito bem, né? Muito bom, então, essa é a ação desse ano. Ano que vem outra, tá, gente? Vou dar o calendário para ele, tá? Obrigadão, Bruna. Pessoal, muito obrigado por participar, por acompanhar a gente. Se você gostou do conteúdo, se considere se inscrever no canal. Curte, compartilha, ativa o sininho, comente, dê um feedback pra gente, opiniões, porque isso contribui para a gente evoluir e cada vez mais levar conteúdo relevante para vocês. A gente só vai saber o que vocês precisam de conteúdo ouvindo vocês. Sim. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, gente. Obrigada.